As 10 lições mais duras que transformam perdedor em vencedor. A dor é o espelho mais honesto que existe. É nela que você descobre o que realmente é. Quando tudo está calmo, qualquer um parece forte. Mas é quando o chão desaba que o seu verdadeiro eu aparece. É nesse ponto que a maioria quebra. É nesse ponto que poucos continuam. Porque a dor não mente, ela revela. Mostra o quanto você está disposto a pagar pelo que diz querer. Você precisa entender uma coisa: o crescimento não é um presente, é um resultado. E todo resultado exige fricção. O cérebro humano, como ensina a neurociência, só cria novas conexões quando é desafiado. Quando você enfrenta algo que te incomoda, seu sistema nervoso se adapta, aprende, evolui. É a neuroplasticidade em ação. Mas o que a maioria faz? Foge do desconforto. E ao fugir, enfraquece. Cada vez que você se protege da dor, você protege também a sua mediocridade. Pensa nos momentos mais duros da sua vida. Aqueles que te fizeram duvidar de tudo. Foram eles que moldaram a sua força. A dor te dá uma escolha. Ou você se vitimiza, ou você se transforma. O perdedor reclama do peso. O vencedor usa o peso para ficar mais forte. Essa é a diferença entre quem cresce e quem repete os mesmos erros esperando resultados diferentes. A verdade é que você nunca vai descobrir do que é capaz enquanto não for testado. A mente só se fortalece sob pressão. É igual ao músculo. Sem resistência, não há crescimento. E quando você entende isso, a dor deixa de ser inimiga. Ela se torna o seu treinador. Cada desafio, cada fracasso, cada rejeição, tudo é treino. A dor está te lapidando para o nível que você diz querer alcançar. O problema é que vivemos em uma era onde todo mundo quer conforto, quer atalhos, quer prazer imediato, quer recompensas rápidas. Só que o conforto é um veneno disfarçado. Ele destrói lentamente sua vontade de lutar. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, foi sequestrada pelos excessos. Redes sociais, distrações, preguiça mental. Você se acostuma a pequenos picos de prazer e perde a capacidade de suportar o esforço necessário para construir algo real. É como viciar o cérebro em migalhas e esquecer o banquete que o esforço pode trazer. A dor reorganiza as suas prioridades. Ela corta o que é supérfluo, elimina o ruído, expõe o que realmente importa. É um processo brutal, mas libertador. É assim que nasce a clareza. Quando você está cansado, machucado, sem forças, e ainda assim decide continuar, é nesse momento que o cérebro entende. Isso é importante. Ele libera novos circuitos de adaptação, cria resistência mental e define novos padrões de força. Não é filosofia, é biologia. Seu corpo responde à sua decisão. Marcos Aurelius dizia que o obstáculo é o caminho. Isso não é uma metáfora poética, é uma lei mental. Aquilo que te incomoda é exatamente o que te desenvolve. Se dói, é porque está funcionando. A dor é o sinal de que algo dentro de você está sendo refeito. Mas você precisa escolher. Ou usa essa dor para se enterrar, ou para se elevar. A maioria das pessoas desiste porque espera que a dor passe antes de agir. Elas esperam se sentir prontas, motivadas, inspiradas. Só que isso nunca vem. A mente quer te proteger do desconforto. Mas toda vez que você obedece essa voz, você perde poder. A dor não é o fim do caminho. Ela é o começo da transformação. Pense em quem você seria se tivesse suportado todas as dores que fugiu. Pensa em quantas versões suas morreram porque você desistiu cedo demais. Toda vez que você enfrenta a dor, você envia uma mensagem clara para o seu cérebro. Eu comando. E isso muda tudo. A química muda. A autoconfiança cresce. A sua energia interna muda de direção. David Goggins fala sobre ficar confortável no desconforto. Isso não é uma frase de efeito.
é uma filosofia de sobrevivência. O ser humano que domina a dor domina a si mesmo, porque quando você entende que ela não veio para te destruir, mas para te refazer, nada mais te assusta. A dor se torna combustível, cada falha se torna aprendizado, cada queda, uma oportunidade de levantar mais preparado. Você quer vencer? Então abrace a dor. Observe o que ela te mostra. Aprenda com o incômodo, use o medo como mapa e transforme cada cicatriz em lembrança de evolução. Só quem enfrenta o espelho da dor tem coragem de se ver como realmente é. O resto vive se escondendo atrás de desculpas, distrações e histórias inventadas para justificar o fracasso. A dor é o preço que separa quem fala de quem faz. E é um preço justo, porque no fim, o sofrimento que você enfrenta hoje é o mesmo que vai te libertar amanhã. E quando você olhar para trás, vai entender que a dor nunca foi inimiga. Ela sempre foi a prova de que você estava crescendo. Número 1. O espelho da dor. Crescimento só existe na fricção. A dor é o espelho mais honesto que existe. É nela que você descobre o que realmente é. Quando tudo está calmo, qualquer um parece forte. Mas é quando o chão desaba que o seu verdadeiro eu aparece. É nesse ponto que a maioria quebra. É nesse ponto que poucos continuam. Porque a dor não mente, ela revela. Mostra o quanto você está disposto a pagar pelo que diz querer. Você precisa entender uma coisa: o crescimento não é um presente, é um resultado. E todo resultado exige fricção. O cérebro humano, como ensina a neurociência, só cria novas conexões quando é desafiado. Quando você enfrenta algo que te incomoda, seu sistema nervoso se adapta, aprende, evolui. É a neuroplasticidade em ação. Mas o que a maioria faz? Foge do desconforto. E ao fugir, enfraquece. Cada vez que você se protege da dor, você protege também a sua mediocridade. Pensa nos momentos mais duros da sua vida. Aqueles que te fizeram duvidar de tudo. Foram eles que moldaram a sua força. A dor te dá uma escolha. Ou você se vitimiza, ou você se transforma. O perdedor reclama do peso. O vencedor usa o peso para ficar mais forte. Essa é a diferença entre quem cresce e quem repete os mesmos erros esperando resultados diferentes. A verdade é que você nunca vai descobrir do que é capaz enquanto não for testado. A mente só se fortalece sob pressão. É igual ao músculo. Sem resistência, não há crescimento. E quando você entende isso, a dor deixa de ser inimiga. Ela se torna o seu treinador. Cada desafio, cada fracasso, cada rejeição, tudo é treino. A dor está te lapidando para o nível que você diz querer alcançar. O problema é que vivemos em uma era onde todo mundo quer conforto, quer atalhos, quer prazer imediato, quer recompensas rápidas. Só que o conforto é um veneno disfarçado. Ele destrói lentamente sua vontade de lutar. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, foi sequestrada pelos excessos. Redes sociais, distrações, preguiça mental. Você se acostuma a pequenos picos de prazer e perde a capacidade de suportar o esforço necessário para construir algo real. É como viciar o cérebro em migalhas e esquecer o banquete que o esforço pode trazer. A dor reorganiza as suas prioridades. Ela corta o que é supérfluo, elimina o ruído, expõe o que realmente importa. É um processo brutal, mas libertador. É assim que nasce a clareza. Quando você está cansado, machucado, sem forças, e ainda assim decide continuar, é nesse momento que o cérebro entende. Isso é importante. Ele libera novos circuitos de adaptação, cria resistência mental e define novos padrões de força. Não é filosofia, é biologia. Seu corpo responde à sua decisão. Marcos Aurelius dizia que o obstáculo é o caminho. Isso não é uma metáfora poética, é uma lei mental. Aquilo que te incomoda é exatamente o que te desenvolve. Se dói, é porque está funcionando.
A dor é o sinal de que algo dentro de você está sendo refeito. Mas você precisa escolher. Ou usa essa dor para se enterrar, ou para se elevar. A maioria das pessoas desiste porque espera que a dor passe antes de agir. Elas esperam se sentir prontas, motivadas, inspiradas. Só que isso nunca vem. A mente quer te proteger do desconforto. Mas toda vez que você obedece essa voz, você perde poder. A dor não é o fim do caminho. Ela é o começo da transformação. Pense em quem você seria se tivesse suportado todas as dores que fugiu. Pensa em quantas versões suas morreram porque você desistiu cedo demais. Toda vez que você enfrenta a dor, você envia uma mensagem clara para o seu cérebro. Eu comando. E isso muda tudo. A química muda. A autoconfiança cresce. A sua energia interna muda de direção. David Goggins fala sobre ficar confortável no desconforto. Isso não é uma frase de efeito, é uma filosofia de sobrevivência. O ser humano que domina a dor domina a si mesmo, porque quando você entende que ela não veio para te destruir, mas para te refazer, nada mais te assusta. A dor se torna combustível, cada falha se torna aprendizado, cada queda, uma oportunidade de levantar mais preparado. Você quer vencer? Então abrace a dor. Observe o que ela te mostra. Aprenda com o incômodo, use o medo como mapa e transforme cada cicatriz em lembrança de evolução. Só quem enfrenta o espelho da dor tem coragem de se ver como realmente é. O resto vive se escondendo atrás de desculpas, distrações e histórias inventadas para justificar o fracasso. A dor é o preço que separa quem fala de quem faz. E é um preço justo, porque no fim, o sofrimento que você enfrenta hoje é o mesmo que vai te libertar amanhã. E quando você olhar para trás, vai entender que a dor nunca foi inimiga. Ela sempre foi a prova de que você estava crescendo. Número 2. A guerra da dopamina. O inimigo invisível. Você não está lutando apenas contra a preguiça, está lutando contra o seu próprio cérebro. Vivemos em guerra. Uma guerra silenciosa, química, invisível, travada dentro de cada mente humana. O campo de batalha é o seu sistema nervoso. O inimigo tem nome: dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do desejo, da busca, do impulso por recompensa. Ela é o combustível da motivação. Sem dopamina, não há energia para agir. Mas o problema não está na dopamina em si. Está em como você a desperdiça. Hoje, seu cérebro é bombardeado por picos artificiais de prazer, notificações, vídeos curtos, dopamina instantânea a cada deslizar de dedo. Você se acostuma com pequenas recompensas fáceis e baratas, e sem perceber, seu cérebro deixa de se esforçar por recompensas verdadeiras. O professor Andrew Huberman, neurocientista de Stanford, explica que a dopamina não é sobre o prazer em si, mas sobre a antecipação da recompensa. Cada vez que você busca um estímulo fácil, o cérebro aprende que o esforço não é necessário para se sentir bem. Isso destrói a sua capacidade de foco, consistência e autodisciplina. O que antes te motivava, agora te entedia. O trabalho parece pesado, a leitura parece lenta, a vida parece sem graça. Porque o seu cérebro foi reprogramado para desejar estímulos curtos, intensos e vazios. Você foi sequestrado, não por uma força externa, mas por um vício interno, um ciclo químico. E a única saída é travar a guerra contra o prazer fácil. O dopamine detox, conceito amplamente difundido por cientistas e especialistas em performance, não é sobre eliminar prazer. É sobre reensinar o cérebro a valorizar o esforço. Quando você reduz os picos artificiais e volta a sentir prazer em coisas simples, como terminar um treino, cumprir uma meta, estudar sem distrações, o seu sistema dopaminérgico se reequilibra. A dopamina volta a ser o que sempre deveria ter sido, um sinal de progresso, não um anestésico para o tédio. Pense nisso. Toda vez que você escolhe a gratificação imediata,
está roubando a dopamina do seu futuro. Cada vez que você troca o trabalho por distração, o estudo por um scroll, o propósito por um prazer rápido, o cérebro registra um padrão. Isso aqui é mais fácil, logo é melhor. E assim, dia após dia, você treina a si mesmo para desistir mais rápido. Você não está falhando por falta de talento. Está falhando porque a sua química foi corrompida. A dopamina molda a sua percepção de valor. Se você a desperdiça em prazeres baratos, nada mais parecerá digno do seu esforço. Mas se você a canaliza para o progresso real, cada conquista se torna combustível. A diferença entre um perdedor e um vencedor está em onde cada um investe sua dopamina. O vencedor aprendeu a amar o processo. Ele sente prazer no esforço, na repetição, no sacrifício, porque entende que o esforço libera dopamina de forma mais profunda e duradoura. É o mesmo princípio que Daniel Goleman explica quando fala sobre fluxo. Aquele estado mental em que o foco é tão intenso que o tempo parece desaparecer. Nesse estado, a dopamina, a serotonina e a norepinefrina se alinham para criar clareza, motivação e energia sustentada. Mas para chegar lá, você precisa treinar o seu cérebro. Precisa retomar o controle sobre o que te estimula. Quer vencer? Então comece eliminando os inimigos invisíveis. Desative notificações. Evite a dopamina barata das redes sociais. Programe períodos de tédio. Sim, tédio. Porque é no silêncio que o cérebro volta a criar. É no vazio que nasce o foco. E quando você volta a sentir prazer em se concentrar, você percebe algo. A vida real é muito mais intensa do que qualquer dopamina digital. Os estoicos sabiam disso muito antes da ciência moderna. Epicteto dizia: nenhum homem é livre até dominar a si mesmo. O domínio de si começa na mente, e a mente só obedece quando o corpo aprende a esperar. Esperar é o novo poder. Resistir é o novo luxo. Enquanto todos buscam estímulos, você treina paciência. Enquanto todos correm atrás de prazer, você constrói propósito. Essa é a guerra da dopamina, e poucos saem vencedores, porque lutar contra o próprio cérebro exige disciplina, e disciplina é o mais raro dos instintos humanos. Mas se você consegue vencer essa batalha, o mundo muda, o foco volta. A clareza aparece. O prazer reaparece, só que dessa vez de forma real, profunda, merecida. E você entende que o segredo nunca foi eliminar o prazer, mas reconquistá-lo através do esforço. A dopamina não é sua inimiga, ela é sua aliada. Se você a treinar para servir ao seu propósito e não à sua preguiça, domine o que te controla, e você dominará o que o resto do mundo chama de sucesso. Número 3. O peso do silêncio, a forja interna da disciplina. A disciplina é o ponto onde a vontade encontra a realidade. É fácil ser motivado quando tudo está dando certo, quando há aplausos, reconhecimento e resultados visíveis. Mas a verdadeira disciplina nasce nos dias em que ninguém te vê, quando o corpo está cansado, a mente está saturada e o mundo parece indiferente ao teu esforço. É nesse silêncio que a diferença entre um perdedor e um vencedor começa a se desenhar, porque o perdedor busca estímulo, o vencedor busca consistência. A diferença parece sutil, mas é tudo. O estímulo depende do ambiente, da emoção do momento, de algo externo. Já a consistência é construída dentro, como uma chama que não precisa de vento para arder. E essa chama só se acende quando você entende que a disciplina não é punição, é liberdade. A neurociência explica que a disciplina é sustentada por um delicado equilíbrio entre dopamina, serotonina e norepinefrina. A dopamina te impulsiona a agir. A serotonina estabiliza teu humor e te mantém emocionalmente alinhado com o propósito. E a norepinefrina amplia teu estado de alerta e resiliência diante do desconforto. Quando você age de forma disciplinada, mesmo sem motivação, está treinando o cérebro a liberar dopamina não pela recompensa imediata, mas pelo ato de fazer o que precisa ser feito. Andrew Huberman fala sobre isso.
Quando você associa prazer ao processo e não apenas ao resultado, seu sistema dopaminérgico começa a te recompensar pelo progresso. E é exatamente isso que molda um vencedor. O problema é que a maioria vive viciada em microdoses de dopamina barata. Notificações, distrações, procrastinação mascarada de descanso. Cada vez que você se rende a esses impulsos, está treinando o cérebro a buscar alívio em vez de realização. E o alívio é o antídoto da grandeza. A vitória exige dor, exige desconforto, exige a coragem de se manter firme quando tudo em você pede pausa. Joe Dispenza chama isso de quebrar o padrão químico do passado. Significa literalmente se reprogramar, reconectar as sinapses da mente para que ela trabalhe a seu favor e não contra você. A disciplina é o processo de ensinar o cérebro que a dor do progresso é melhor do que o prazer da estagnação. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Epicteto dizia que ninguém é livre até dominar a si mesmo. Marcos Aurelius falava que o obstáculo é o caminho, e essa frase é mais do que filosofia, é neurociência aplicada. O obstáculo ativa teu sistema de atenção, desperta a norepinefrina, te coloca em estado de foco elevado. É o cérebro dizendo, aqui há algo importante, algo que te desafia. Só que a maioria foge desse estado, busca o conforto do caminho fácil. O vencedor, ao contrário, aprende a permanecer ali, a respirar dentro do desconforto, a dominar o próprio impulso de desistir. A disciplina é uma conversa silenciosa entre você e a sua mente. É o momento em que você decide que não precisa sentir vontade para agir. Que não é a emoção que comanda o comportamento, mas o comportamento que treina a emoção. Jordan Peterson diz que o sentido da vida não está no prazer, mas na responsabilidade. E é exatamente essa responsabilidade que transforma um perdedor em alguém confiável, respeitado e mentalmente inquebrável. O mundo respeita quem cumpre o que diz, mesmo quando ninguém está olhando. Você quer mudar sua vida? Então pare de procurar atalhos e comece a construir rotina. A rotina é o ambiente onde o cérebro aprende a confiar em você. Cada vez que você cumpre o que prometeu, mesmo que seja algo pequeno, você fortalece o circuito neural da autoconfiança. Isso é química pura. O cérebro libera dopamina, reforçando a conexão entre esforço e resultado. E quando você falha e recomeça, ainda mais dopamina é liberada no momento em que você decide tentar de novo. Essa é a diferença entre quem se entrega e quem evolui. A disciplina não é glamour, é repetição. É monotonia. É o treino diário que ninguém vê, mas é também o campo onde o caráter se fortalece e onde os sonhos deixam de ser ideias para se tornarem realidades. O perdedor sonha e espera o momento certo. O vencedor age e cria o momento certo. A disciplina é o preço da liberdade. E só quem paga esse preço entende o valor de uma vida guiada por propósito. No fim, não é o talento que te leva ao topo, é a capacidade de permanecer fiel àquilo que precisa ser feito todos os dias, até que o impossível se torne inevitável. Número 4. O caos controlado. Dominar a mente antes que ela te domine. A mente humana é um campo de batalha, e a guerra mais difícil que você vai travar na vida não é contra o mundo, é contra os pensamentos que tentam te sabotar todos os dias. Ninguém te destrói mais do que a própria mente quando ela não é controlada, porque o caos interno é silencioso, invisível e implacável. Ele não grita, ele sussurra. Ele convence você a desistir com argumentos lógicos, a procrastinar com justificativas racionais, a se conformar com menos porque amanhã você tenta de novo. E o que separa um perdedor de um vencedor é justamente a capacidade de reconhecer esse inimigo antes que ele vença sem lutar. A neurociência moderna mostra que cerca de 95% dos nossos pensamentos são repetitivos e mais de 80% deles tendem ao negativo.
Isso significa que a maioria das pessoas vive num ciclo mental de medo, dúvida e autossabotagem. É um loop químico, alimentado por neurotransmissores como o cortisol e a adrenalina, que mantém o corpo em estado de alerta constante, mesmo quando não há perigo real. Andrew Huberman explica que o cérebro não diferencia a ameaça física de ameaça psicológica. Quando você pensa em fracassar, o corpo reage como se estivesse em perigo. A respiração muda, o coração acelera e a mente, em busca de equilíbrio, começa a buscar alívio rápido. Distrações, comida, redes sociais, qualquer coisa que te tire do desconforto. Mas esse alívio é veneno. Ele te afasta da dor e da evolução. Dominar a mente é aprender a ficar no desconforto sem ceder. É entender que o controle emocional não é ausência de emoção, é o poder de direcionar a emoção para onde ela deve servir. Daniel Goleman chama isso de inteligência emocional, a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias reações. Quando você sente raiva, medo ou ansiedade, o cérebro ativa a amígdala, a região responsável pelas respostas de luta ou fuga. Se você reage de forma impulsiva, reforça o domínio do instinto sobre a razão. Mas quando você respira, observa e decide conscientemente o que fazer, ativa o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão e pela autorregulação. Nesse momento, o cérebro literalmente muda de rota. E é isso que significa controlar o caos. Os estoicos já praticavam esse mesmo princípio séculos antes da ciência descrevê-lo. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Esse é o cerne do autocontrole. O vencedor não busca um mundo sem dor. Ele busca uma mente que não se renda à dor. Ele entende que o caos externo é inevitável, mas o caos interno é opcional. A verdadeira liberdade vem quando você pode observar seus próprios pensamentos sem ser dominado por eles. Joe Dispenza vai além. Ele mostra que cada pensamento gera uma resposta bioquímica. Pensamentos negativos e repetitivos reforçam conexões neurais associadas à limitação e à insegurança. Já pensamentos disciplinados e direcionados à ação fortalecem circuitos de confiança, coragem e clareza. Dominar a mente é literalmente reconfigurar o cérebro. Cada vez que você escolhe agir apesar do medo, o sistema dopaminérgico recompensa essa decisão, consolidando novas vias neurais. Com o tempo, a coragem deixa de ser um ato de força e se torna um reflexo natural. A mente é como um músculo. Quanto mais você a treina na direção certa, mais ela trabalha a seu favor. A diferença é que, enquanto o corpo se fortalece com esforço físico, a mente se fortalece com esforço mental. E esse esforço é suportar o desconforto da consciência. É olhar para dentro e reconhecer que o inimigo que mais te atrasa não está fora, está dentro. É a voz que diz: você não é bom o bastante, não vai dar certo, melhor não tentar. Essa voz não desaparece, mas com treino, ela perde poder. Você não precisa silenciá-la, só precisa deixá-la falar e agir mesmo assim. René Descartes dizia: dominar as próprias paixões é o verdadeiro triunfo da razão. Essa frase, quando vivida, transforma o caos em clareza. Porque quando você domina a mente, começa a entender que pensamentos não são ordens, são sugestões, que emoções não são verdades, são mensagens, e que o controle não é rigidez, é direção. O vencedor é aquele que usa o medo como combustível, a dúvida como mapa e o caos como ferramenta. Dominar a mente é o início de toda vitória duradoura. Porque antes de conquistar o mundo, você precisa conquistar a si mesmo. Antes de comandar resultados, precisa aprender a comandar reações. Essa é a essência do autodomínio. E é aqui que o perdedor se perde e o vencedor se encontra. O caos não vai desaparecer, mas quando você o compreende, ele se torna parte da estratégia. E quando o inimigo interno se cala, o silêncio que fica
É o som da mente finalmente sob seu comando. Número 5. A solidão do caminho. Porque nem todos estão prontos para vencer. A solidão não é ausência de pessoas, é ausência de distração. É no silêncio que o vencedor se encontra, que o perdedor se perde e que o caráter se forma. A maioria das pessoas teme a solidão porque ela exige responsabilidade. Ela exige que você encare suas fraquezas, seus medos, suas escolhas, sem a cobertura do barulho externo. A sociedade moderna vende a ideia de companhia constante, estímulos permanentes e conforto imediato, como se viver no fluxo de distrações fosse sinônimo de segurança. Mas é exatamente o oposto. Quem foge da solidão, foge de si mesmo. E quem foge de si mesmo, nunca encontra força verdadeira. A solidão é o laboratório da mente disciplinada. É ali que você aprende a enfrentar os pensamentos que quer ignorar. Cada momento sozinho te força a encarar as dúvidas que te assombram, a enfrentar as desculpas que você inventa para se sabotar, a observar os padrões de comportamento que mantêm você preso em ciclos de mediocridade. O silêncio é desconfortável, e o desconforto é o combustível do crescimento. Neurocientificamente, períodos de isolamento controlado ativam o córtex pré-frontal e reduzem a ativação da amígdala. Isso significa clareza mental, melhor tomada de decisão e maior controle emocional. Quanto mais você treina a mente nesse estado, mais se fortalece para resistir a impulsos que buscam gratificação instantânea e distração. Andrew Huberman explica que o cérebro humano é viciado em estímulos de curto prazo, notificações, redes sociais, prazer fácil. Mas o vencedor aprende que a recompensa verdadeira não está no imediatismo. Ela está no progresso silencioso, no resultado que ninguém vê, na construção diária do próprio potencial. Joe Dispenza complementa dizendo que cada momento de reflexão e autocontrole fortalece circuitos neurais associados à resiliência, foco e inteligência emocional. Cada hora de silêncio intencional é um investimento neuroquímico que paga dividendos infinitos em desempenho futuro. Os estoicos entenderam isso há séculos. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos em solidão, longe do ruído da corte e das distrações do poder. Sêneca buscava isolamento para ordenar suas ideias e refinar sua disciplina. Epicteto ensinava que a fortaleza interior nasce quando aprendemos a nos bastar. A solidão revela quem você realmente é, sem o filtro da aprovação externa. É uma arma contra a superficialidade e uma aliada da profundidade. Só quem suporta o peso da própria companhia desenvolve a coragem para enfrentar qualquer adversidade externa. A solidão também é o espaço onde o tempo deixa de ser inimigo. Enquanto outros desperdiçam horas com distrações e conselhos vazios, você aprende a organizar pensamentos, definir prioridades e criar estratégias. Cada minuto em silêncio é uma oportunidade de reprogramar a mente, alinhar intenção e ação, e fortalecer a capacidade de manter a disciplina, mesmo quando tudo ao redor conspira contra você. É no isolamento que você percebe que não precisa de aplausos para avançar, que não depende de reconhecimento para agir e que a única aprovação que importa é a sua. O preço da solidão é alto. Nem todos estão dispostos a pagar. É doloroso, desconfortável, exige coragem, mas é o mesmo preço que separa o vencedor do perdedor. Enquanto a maioria corre atrás de estímulos fáceis, você aprende a confiar em si mesmo, a sentir prazer no progresso invisível e a construir resiliência. A solidão é uma força invisível que molda o caráter. É ali que a mente aprende a ser inquebrável, que a vontade se fortalece e que a visão de longo prazo se sobrepõe à gratificação imediata. A vida de excelência não é socialmente popular. Ela é solitária, silenciosa e exigente. Quem busca grandeza precisa aprender a caminhar sozinho.
Porque só quem suporta a solidão sem sucumbir encontra a liberdade, a clareza e a força que transformam sonhos em conquistas tangíveis. O silêncio revela o caminho, a disciplina o mantém, e a ação constante transforma tudo em realidade. A solidão não é castigo, é oportunidade. E nem todos estão prontos para aproveitá-la. Número 6. O poder da estrutura. Viver com sistema é vencer sem sorte. O caos é o ambiente natural da vida. Sem estrutura, tudo desmorona. Prioridades se perdem, energia se dissipa, objetivos se tornam ilusões. O perdedor reage, improvisa, espera pela motivação e deposita sua esperança em sorte ou acaso. O vencedor constrói sistemas. Ele cria hábitos, rotinas, metodologias que operam mesmo quando a motivação falha, mesmo quando a vontade some, mesmo quando tudo parece contrário. A estrutura não é limitação, é libertação. É o terreno firme sobre o qual a disciplina se sustenta. É o que transforma a intenção em resultado. Neurocientificamente, a rotina e os sistemas geram previsibilidade para o cérebro. Andrew Huberman explica que a mente humana prospera em padrões consistentes. Eles reduzem o consumo de energia, liberam dopamina pelo progresso contínuo e aumentam a resistência ao estresse. Cada hábito consistente é um investimento neurológico. Cada rotina cumprida reforça circuitos de autocontrole, reforça a confiança e estabiliza a emoção. Sem isso, mesmo talento, motivação ou oportunidade se perdem no descompasso diário. A disciplina sem sistema é frágil. A disciplina com sistema é inquebrável. Jordan Peterson fala sobre a importância de colocar a vida em ordem. Cada objeto no lugar, cada responsabilidade cumprida, cada ação planejada cria microvitórias que se somam a uma vitória maior. O cérebro reage a essa ordem liberando serotonina, reforçando sensação de controle e clareza emocional. Quando você cria sistemas que funcionam, o esforço deixa de ser aleatório e passa a produzir resultados consistentes. Não há espaço para desculpas. Cada dia se torna uma oportunidade de avançar de forma previsível e mensurável. Joe Dispenza complementa com a perspectiva neuroplástica. Cada rotina repetida molda o cérebro, cria caminhos neurais automáticos e transforma ações conscientes em hábitos naturais. A consistência não é apenas psicológica, é química. Quando você executa sistemas de forma persistente, o cérebro associa progresso com prazer, fortalecendo a motivação interna. A sorte deixa de ser necessária. O sucesso deixa de depender do inesperado. Ele passa a ser consequência inevitável de processos bem estruturados. A filosofia estoica reforça essa visão. Marco Aurélio e Sêneca viviam guiados por princípios fixos, porque entendiam que liberdade sem forma é destruição. Ter regras, limites e rotinas não é rigidez, é inteligência aplicada. O vencedor sabe que a vida não é linear, mas o cérebro precisa de repetição para operar em alta performance. A estrutura não impede a criatividade ou a adaptação, pelo contrário, cria o espaço mental necessário para tomar decisões precisas, agir com propósito e responder ao imprevisto sem perder a consistência. A estrutura também protege contra o efeito da dopamina barata. Em um mundo repleto de distrações, manter foco e persistência exige mais do que força de vontade. Exige sistemas que automatizam decisões, minimizam desperdício de energia e priorizam resultados de longo prazo. Cada rotina, cada checklist, cada horário definido é um mecanismo de defesa contra o caos moderno. Sem isso, o cérebro se perde em estímulos imediatos, a motivação evapora e a produtividade se esvai. Com estrutura, mesmo os dias mais difíceis produzem valor. O verdadeiro vencedor não depende de sorte, motivação ou inspiração. Ele depende de sistemas que funcionam mesmo quando tudo ao redor desmorona. Ele entende que liberdade é criar condições internas que o sustentam independentemente do mundo externo.
Ele não improvisa, ele não espera, ele constrói. E cada bloco dessa construção fortalece seu caráter, estabiliza suas emoções, reforça sua disciplina e amplia sua capacidade de atingir resultados extraordinários. A estrutura é invisível, mas seu impacto é profundo. Ela transforma esforço em hábito, hábito em ação consistente e ação consistente em resultado inevitável. É o método silencioso que separa o comum do extraordinário, o perdido do focado, o sonhador do realizador. Quem vive sem sistema depende de sorte. Quem vive com sistema cria seu próprio destino. E essa é a diferença entre existir e vencer. Número 7. O custo invisível do conforto. Como a zona de conforto te mata lentamente. O conforto é traiçoeiro. Ele parece seguro, acolhedor e até recompensador. Mas é uma prisão disfarçada. Enquanto você se acomoda, enquanto aceita pequenas facilidades e evita desconforto, cada escolha de permanecer imóvel corrói o seu potencial. A zona de conforto não é neutra. Ela não te mantém estável. Ela te enfraquece lentamente. O perdedor se adapta, se acomoda e se engana, pensando que está seguro. O vencedor entende que segurança não é o objetivo. Evolução é cada minuto passado evitando esforço, cada oportunidade não aproveitada, cada risco não assumido é um imposto invisível que você paga ao mundo. Neurocientificamente, o conforto constante impede o cérebro de se adaptar e evoluir. A dopamina funciona melhor quando há desafio, expectativa e progresso. Quando você está confortável demais, a mente não encontra estímulo suficiente para liberar dopamina em resposta a esforço. Andrew Huberman explica que o aprendizado, a neuroplasticidade e a força de vontade dependem do desconforto e da fricção. Sem pressão, sem risco, sem exigência, os circuitos cerebrais do autocontrole, da resiliência e da atenção permanecem inativos. O conforto mantém você estagnado, e cada dia que passa sem desafio é um dia em que a mente se enfraquece. Joe Dispenza ensina que mudança real exige romper padrões existentes. Permanecer na zona de conforto é reforçar padrões antigos de comportamento. O cérebro aprende o caminho mais fácil, evita esforço e busca prazer imediato. E quanto mais você evita desconforto, mais se condiciona a respostas automáticas de fraqueza e procrastinação. A evolução só acontece quando você força a mente a agir, mesmo quando não quer, mesmo quando tudo dentro de você pede recuo. O desconforto, quando bem administrado, é o catalisador da transformação. A filosofia estoica reforça essa ideia. Marco Aurélio dizia que o que nos impede não é o mundo, mas a nossa relutância. Sêneca ensinava que o prazer fácil enfraquece a alma. Os grandes pensadores do passado entendiam que crescimento exige desconforto consciente. Você não pode evoluir permanecendo imóvel. Não pode se tornar resiliente sem enfrentar adversidades deliberadas. O conforto prolongado é anestesia para a ambição, é sedativo para o desejo de conquistar. É a mentira que convence você de que está seguro quando na realidade está estagnado. O custo invisível do conforto se manifesta lentamente. Primeiro é físico, menos esforço, menos resistência, menos preparo. Depois, emocional, medo de enfrentar novos desafios, insegurança diante do desconhecido, ansiedade disfarçada de acomodação. Por fim, cognitivo, cérebro preguiçoso, foco fraco, criatividade limitada. A cada dia que você escolhe evitar desconforto, está investindo no fracasso futuro. Cada escolha fácil fortalece padrões de mediocridade, e cada oportunidade perdida diminui sua capacidade de vitória. Vencer exige ruptura. É preciso abraçar a tensão, o desconforto e o esforço deliberado.
É aceitar que o caminho da excelência não é agradável, mas é transformador. Cada vez que você deixa a zona de conforto, você reprograma o cérebro, fortalece o caráter e constrói confiança real. Jordan Peterson afirma que assumir responsabilidade e enfrentar desafios é o que dá significado à vida. Cada obstáculo enfrentado, cada risco calculado, cada esforço voluntário aumenta sua dopamina de forma sustentável, cria novas conexões neurais e reforça a identidade de vencedor. A zona de conforto é invisível, mas seu efeito é mortal. Ela rouba potencial, diminui força e destrói ambição. Quem entende isso, aprende a desconfortar-se de propósito. Acorda cedo, estuda, treina, enfrenta medos, busca experiências desafiadoras. O desconforto deixa de ser punição e passa a ser investimento. E no final, a diferença entre quem prospera e quem apenas existe não é sorte, oportunidade ou talento. É a coragem de se levantar, mesmo quando é mais fácil ficar parado. É o custo que você paga conscientemente para se tornar inquebrável. O conforto é um ladrão silencioso. O vencedor o encara de frente, reconhece seu custo e decide pagar o preço do progresso. Cada esforço, cada escolha difícil, cada passo fora da zona de segurança é uma vitória invisível que se acumula até que o impossível se torne inevitável. Número 8. O conflito interno. A batalha entre desejo imediato e propósito duradouro. A maior guerra que você vai travar não está lá fora. Está dentro de você. É silenciosa, constante, invisível. Cada vez que você sente vontade de ceder à preguiça, ao prazer fácil ou à distração, está enfrentando uma batalha entre dois lados: o desejo imediato e o propósito duradouro. O perdedor se rende ao primeiro, o vencedor fortalece o segundo. Essa batalha não é sobre força física, é química, emocional e mental. É o cérebro lutando entre gratificação instantânea e recompensa de longo prazo, entre dopamina imediata e dopamina sustentada. O cérebro humano é programado para buscar prazer imediato. É um sistema de sobrevivência moldado pela evolução, onde a dopamina responde a recompensas rápidas para garantir sobrevivência e reprodução. Hoje, esse mecanismo encontra infinitas tentações: redes sociais, comida fácil, entretenimento instantâneo, procrastinação disfarçada de descanso. Cada escolha imediata fortalece os circuitos de gratificação rápida e enfraquece os da disciplina e autocontrole. Andrew Huberman explica que a força de vontade não é infinita. Ela é limitada e precisa ser gerida como recurso estratégico. Quem cede sem consciência treina o cérebro a depender do alívio imediato e não da ação sustentada. O propósito duradouro exige persistência consciente. Joe Dispenza mostra que cada decisão alinhada com objetivos de longo prazo fortalece vias neurais de resiliência e automotivação. Cada vez que você escolhe o desconforto do esforço deliberado, em vez da facilidade momentânea, está reprogramando seu cérebro. Está dizendo ao sistema dopaminérgico: a recompensa não está no prazer de agora, mas na construção constante de algo que importa. E isso cria padrões mentais automáticos de autocontrole e foco. Com o tempo, agir em prol do propósito deixa de ser uma batalha consciente e se torna um reflexo natural. Os estoicos compreendiam essa luta há milênios. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. O desejo imediato é uma interpretação do conforto e da urgência, enquanto o propósito duradouro é a escolha consciente de priorizar o que importa. Marco Aurélio ensinava que cada ato deve ser guiado pela razão, não pelo impulso. Ser vitorioso é transformar conflito interno em estratégia, observar o impulso, entender a motivação e agir deliberadamente. É tornar a mente uma ferramenta de execução do propósito, não uma serva do prazer momentâneo. Essa batalha se manifesta em todos os níveis da vida.
nos estudos, no trabalho, na saúde, nos relacionamentos. Cada vez que você adia uma tarefa para o prazer imediato, cada vez que troca esforço por distração, está fortalecendo a parte do cérebro que favorece mediocridade. Cada escolha alinhada ao propósito fortalece resiliência, clareza e capacidade de lidar com adversidades. É uma guerra silenciosa, mas cumulativa. Pequenas decisões se somam, moldando a trajetória de meses e anos. O conflito interno também revela caráter. Quem escolhe ceder ao impulso demonstra fraqueza momentânea. Quem escolhe perseverar mostra força contínua. A vitória sobre o desejo imediato não é glamurosa. É invisível, silenciosa, mas transformadora. Jordan Peterson enfatiza que assumir responsabilidade diária, mesmo quando é mais fácil fugir, constrói sentido e confiança. O cérebro começa a associar esforço consciente a progresso, dopamina sustentável e identidade de vencedor. Para dominar essa batalha, é preciso consciência radical. Reconhecer o desejo, entender sua origem química e emocional, e escolher deliberadamente o caminho do propósito. Cada vez que você vence a gratificação instantânea, cria um bloco sólido no alicerce da sua força interna. Cada ato consciente fortalece disciplina, foco e resiliência. E no longo prazo, a soma desses pequenos atos transforma a vida. O perdedor é escravo do imediato. O vencedor é arquiteto do futuro. A guerra interna não termina, mas pode ser ganha uma decisão de cada vez. Quando você decide constantemente priorizar o propósito duradouro, o cérebro muda de aliado passivo para parceiro ativo. A dopamina deixa de ser refém do prazer momentâneo e se torna combustível da realização consistente. Essa é a essência de toda grande vitória, a capacidade de dominar a si mesmo antes de tentar dominar o mundo. Número 9. O olhar estoico. Controle o que está no seu alcance. O mundo é imprevisível. Eventos surgem sem aviso, pessoas agem de formas inesperadas, circunstâncias mudam de instante a instante. Quem tenta controlar o incontrolável se frustra, se desgasta e se perde. O perdedor gasta energia tentando mudar aquilo que não pode, esperando resultados fora de seu alcance. O vencedor entende a regra fundamental: foco absoluto no que você pode controlar e aceitação radical do que não pode. É o princípio central da filosofia estoica, que molda mentes resilientes e emocionalmente fortes há séculos. Marco Aurélio escrevia sobre isso com precisão quase científica. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Essa metáfora vai além da poesia. É neurociência aplicada. Quando você concentra a atenção no que depende de você, o cérebro libera dopamina e serotonina de forma equilibrada, gerando foco, clareza e satisfação. Quando dispersa energia tentando controlar fatores externos, ativa cortisol, aumenta estresse e cria ansiedade crônica. Dominar o que está no seu alcance é otimização mental pura. O estoicismo não é resignação, é estratégia. É observar a realidade sem emoção exagerada e tomar decisões deliberadas dentro do seu círculo de influência. Daniel Goleman explicaria que essa prática fortalece a inteligência emocional, reduz respostas impulsivas e aumenta a resiliência diante de adversidades. A mente do vencedor aprende a diferenciar estímulo de resposta, pensamento de reação, desejo de necessidade. Ele não é insensível, ele é calculadamente focado. Neurocientificamente, o ato de aceitar o que não pode ser mudado reduz a ativação da amígdala e regula a norepinefrina, permitindo maior clareza mesmo sob pressão. Cada escolha consciente de não reagir ao incontrolável é um treino para o córtex pré-frontal, fortalecendo o planejamento, atenção e autocontrole. É como calibrar a mente para operar em alta performance, independentemente do caos externo. Cada situação desafiadora se transforma em laboratório mental, onde a paciência,
o discernimento e a resiliência são cultivados como habilidades fundamentais. O perdedor reage, se irrita, se deixa levar por injustiças, críticas e frustrações. O vencedor observa, avalia e age apenas onde pode influenciar. Isso não significa passividade, mas sabedoria. Cada minuto gasto em preocupação inútil é energia desperdiçada. Cada decisão alinhada ao seu círculo de controle é energia investida em crescimento, disciplina e realização. Marco Aurélio e Sêneca chamavam isso de liberdade interior, viver em harmonia com a realidade, sem permitir que eventos externos ditem seu estado emocional. Joe Dispenza mostra que a mente reage quimicamente à percepção de controle. Quanto mais você aceita limites e concentra esforço no que depende de você, mais o cérebro associa ação com recompensa, fortalecendo dopamina sustentável e circuitos de motivação. Quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais ativa estresse crônico e padrões de procrastinação. A escolha consciente é o caminho para a clareza e para a eficácia. Praticar o olhar estoico significa assumir responsabilidade apenas pelo que você pode mudar. Significa agir com disciplina e foco em tarefas e decisões que dependem exclusivamente de você. É estruturar a vida para o progresso dentro do seu alcance e liberar energia mental do que está fora do seu controle. A diferença entre o perdedor e o vencedor está na alocação estratégica de atenção e esforço. Um desperdiça recursos mentais, outro investe. O vencedor não espera justiça, sorte ou reconhecimento. Ele olha para dentro, identifica seu círculo de influência e opera com precisão, consistência e inteligência emocional. Ele entende que a vida é cheia de variáveis incontroláveis, mas que o domínio do próprio pensamento, reação e ação dentro do seu alcance cria resultados reais. É nessa prática diária de foco, disciplina e autocontrole que se constrói uma vida de conquistas sustentáveis. O olhar estoico transforma caos em clareza, frustração em oportunidade, incerteza em ação. Quem domina essa habilidade não apenas sobrevive, prospera. E é essa habilidade silenciosa, invisível aos olhos da maioria, que separa o perdedor do vencedor, tornando cada decisão uma ferramenta de progresso, cada desafio um laboratório de crescimento e cada ação um passo para a maestria pessoal. Número 10. Mentalidade de legado. Vencer é pensar em décadas, não em dias. Vencer não é apenas ganhar hoje. Vencer é criar impacto que perdura. É construir algo que transcende você. É viver com propósito que ecoa muito além do momento presente. A mentalidade de legado não se preocupa com prazer imediato, com reconhecimento instantâneo ou resultados rápidos. Ela olha para décadas à frente, para o efeito cumulativo de decisões, ações e disciplina consistente. É aqui que o verdadeiro vencedor se separa do comum. Ele joga no tabuleiro da vida pensando em movimentos de longo prazo, enquanto a maioria se limita ao instante, ao imediato, ao passageiro. Neurocientificamente, o pensamento de longo prazo ativa áreas do cérebro associadas à predição, planejamento e autocontrole, fortalecendo o córtex pré-frontal. Andrew Huberman explica que exercitar o cérebro para pensar em resultados futuros cria circuitos de resistência à gratificação instantânea e promove liberação sustentada de dopamina quando metas significativas são alcançadas. Em outras palavras, focar no legado não é abstrato, é químico. Cada ação hoje cria recompensas futuras, consolidando hábitos que moldam identidade, caráter e visão de mundo. Joe Dispenza complementa dizendo que a repetição de ações conscientes, alinhadas a um propósito profundo, reconfigura o cérebro. Cada decisão tomada com a perspectiva do legado fortalece conexões neurais que transformam disciplina em padrão automático, ação em hábito e intenção em resultado.
Quem pensa apenas no agora, vive refém do prazer imediato, da frustração momentânea e das distrações diárias. Quem pensa em décadas, constrói uma trajetória de poder, consistência e impacto. O legado exige sacrifício, visão e disciplina. Não é confortável, não é rápido, e muitas vezes ninguém testemunha seu esforço. Mas cada dia de disciplina invisível, cada escolha difícil e cada desafio superado é um tijolo no alicerce de algo maior. Jordan Peterson enfatiza que a vida ganha significado quando você assume responsabilidade por algo que transcende você mesmo. Criar legado não é ego, é consciência de que ações consistentes moldam o futuro, influenciam pessoas e deixam uma marca duradoura. Os estoicos ensinavam que o tempo é o recurso mais precioso. Marco Aurélio refletia sobre a brevidade da vida e a importância de usá-la com sabedoria. Sêneca alertava sobre a ilusão do presente, que consome energia e desperdiça potencial. A mentalidade de legado é exatamente isso. Enxergar cada momento como parte de uma sequência que leva a resultados de longo prazo. Entender que pequenas vitórias diárias acumulam progresso exponencial e que a verdadeira recompensa não é imediata, mas eterna. A mentalidade de legado também é proteção contra distrações modernas. O mundo oferece estímulos incessantes, prazeres instantâneos e gratificação imediata. Quem vive pensando apenas no hoje se perde, cede à preguiça e se acomoda. Quem pensa em décadas entende que cada escolha irrelevante hoje é um ladrão de futuro. Cada minuto gasto em distração é tempo perdido que não volta. Cada decisão alinhada ao propósito amplia sua força, clareza e visão. O perdedor busca alívio. O vencedor busca sentido. A mentalidade de legado ensina que vitória não é sobre vencer agora, mas sobre construir algo que resista ao tempo, que forme caráter, que inspire outros e que transforme sua própria existência. É pensar estrategicamente, agir disciplinadamente e sacrificar conforto momentâneo em nome de crescimento contínuo. Viver com mentalidade de legado é transcender o efêmero e abraçar a eternidade. É entender que a vida é feita de decisões acumulativas, que cada ação pequena conta, que cada desafio superado molda não apenas o presente, mas gera impacto duradouro. É a essência da excelência, da força interior e da verdadeira vitória. Quem adota essa visão não apenas vence, ele se torna eterno através do que constrói e influencia, transformando cada dia em investimento para décadas de realização. A hora da decisão. Agora, tudo se resume a um momento. Um instante em que você decide se continuará como está ou se tornará a pessoa capaz de transformar fracasso em conquista, medo em coragem e distração em foco. Cada uma das 10 lições que você acabou de vivenciar não é teoria, não é conversa motivacional vazia. É ciência, filosofia, experiência e verdade crua, condensadas em caminhos que constroem vencedores. A dor que você evitou, a responsabilidade que você ignorou, o desconforto que você fugiu, tudo isso pode ser transformado em combustível, desde que você decida agir. O cérebro reage ao que você escolhe enfrentar. Andrew Huberman ensina que estímulos e desafios intencionais moldam circuitos neurais de disciplina, foco e resiliência. Joe Dispenza explica que cada repetição consciente de ação constrói identidade, reprograma hábitos e transforma quem você é de dentro para fora. O perdedor espera condições perfeitas, motivação externa ou sorte. O vencedor cria suas condições, encontra motivação na própria ação e entende que sorte é irrelevante quando sistemas, disciplina e visão de longo prazo estão estabelecidos. A verdade é simples, mas implacável. Você não pode mais adiar. Cada momento desperdiçado é irreversível. Cada escolha de conforto hoje reduz a força que você poderia ter amanhã. O mundo não espera.
O tempo não negocia. Cada decisão que você toma reforça padrões de mediocridade ou pavimenta o caminho para a grandeza. Jordan Peterson diria que assumir responsabilidade radical pelo próprio destino é o ponto de virada da vida. Não é sobre ter mais tempo, recursos ou apoio. É sobre o que você decide fazer com o que já tem. Imagine sua vida como um mapa com duas rotas, a da estagnação e a da evolução. Cada lição que você aprendeu, dor, dopamina, responsabilidade, inteligência emocional, estrutura, identidade, disciplina, estoicismo, ação e legado, é uma bússola que aponta para a rota da evolução. Seguir o caminho do perdedor é fácil, confortável e instantaneamente recompensador. Seguir o caminho do vencedor exige coragem, desconforto e visão. Mas cada passo cria momentum. Cada desafio vencido fortalece sua mente, seu corpo e sua alma. A ação é o ponto de ruptura. Não existe motivação perpétua. Não existe força de vontade infinita. Existe apenas a decisão de começar, a disciplina de continuar e a persistência de nunca ceder ao impulso de fraqueza. Cada escolha difícil, cada hábito consistente, cada momento de desconforto deliberado é o que transforma o efêmero em extraordinário, o comum em superior, o perdedor em vencedor. Marco Aurélio chamava isso de viver de acordo com a razão, de escolher ação sobre reação, de construir excelência mesmo quando ninguém vê. O preço é alto, mas a recompensa é real. Dor, frustração, solidão e esforço são inevitáveis. Mas cada segundo gasto enfrentando esses desafios fortalece você mais do que qualquer conforto ou prazer momentâneo jamais poderia. Sêneca dizia que a vida mais longa não é a que mais dura, mas a que é plenamente vivida com significado e propósito. O tempo gasto hoje, construindo disciplina, foco, resiliência e legado, é a vida real que você estava esperando. O caminho silencioso que leva à vitória consistente e duradoura. Agora, a decisão é sua. Continuar como está ou agir. Continuar se distraindo ou se construir. Continuar esperando sorte ou criar condições para que a vitória seja inevitável. As lições que você aprendeu não servem apenas para assistir, elas servem para transformar. Cada palavra, cada conceito, cada insight é uma ferramenta. Cabe a você usá-la todos os dias, sem desculpas, sem adiamento, sem medo. A transformação é possível, mas exige coragem. Se este vídeo ressoou com você, se acendeu algo dentro que não pode ser ignorado, se você sente o peso e a urgência da própria vida, então inscreva-se, porque aqui a motivação não é falada, é praticada. Aqui não há atalhos, não há mentiras, não há conforto falso. Aqui, a ação transforma, a disciplina constrói e a mentalidade cria vencedores. O perdedor observa, o vencedor decide. O que você vai escolher?